but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui. Feliz, a casa está cheia. Louvado seja Deus. Os nossos irmãos estão aqui. Nessa noite feliz, nesse santo lugar. Ah, claro. Nós temos visitantes aqui hoje, gente? Faz um sinalzinho assim com a sua mão, você que é visitante. Olha, quanta gente linda! Uau! Vamos aplaudir o Senhor Jesus por eles? Não precisa ficar com vergonha. Vocês são muito bem-vindos, é um prazer receber vocês, é uma alegria ter todos vocês aqui. E nós esperamos no Senhor que você seja alcançado, que você seja tocado pelo Pai Celestial. E essa é a casa de vocês, então se sintam à vontade, é um prazer ter vocês aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos. E aos que são da casa também, feliz de vocês estarem aqui. Nesse dia tão emblemático, né? Tão maravilhoso, o Ale falou a respeito. Louvado seja Deus pela vida do Ale e da Bruna que estão aqui hoje, né? Vieram congregar conosco, estão morando no Paraná, estão em missão lá, né? Estão em missão lá, eles não sabem, mas eles estão em missão lá. E a gente se alegra muito de tê-los aqui conosco. E o Ale já falou sobre a Páscoa, a Gabi já falou sobre a Páscoa. Um dia tão alegre. É muito alegre, gente. É muito feliz o dia de hoje, não é? De fato, Gabi, é um dia muito feliz, é um dia muito alegre, né? As Escrituras nos ensinam em Isaías que o Senhor se alegrou em moer o Senhor Jesus. Olha como faz a minha filha. Buga a nossa cabeça, é ou não é? O Senhor se alegrou em moer o Senhor Jesus. Porque ali estava se cumprindo a palavra do Senhor. Estava se cumprindo aquilo que o Senhor havia prometido quando houve o pecado, quando houve a queda do homem. Que da semente da mulher nasceria o Salvador. Aquele que não cobriu os nossos pecados, mas que nos lavou, que limpou os nossos pecados. E nós celebramos a vida dele hoje. Gabi foi muito sábia em explicar um pouco do que é a Páscoa para os judeus, que foi estabelecida a festa da Páscoa. Mas para nós que vivemos a nova aliança, o Senhor de fato nos tirou da escravidão. Mas não era da escravidão onde o faraó comandava. Era a escravidão do pecado. Hoje nós podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus.
Já não somos mais escravos, mas nós somos livres, somos amigos, somos conhecidos pelo nome do Senhor. Fazemos parte da família do Senhor. Que coisa linda, que alegria. E sabe o que é mais legal? Nós fazemos parte de uma grande comissão. Uma grande comissão. Vamos ler Mateus 28. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 28? Nós vamos caminhar em Mateus, nós vamos caminhar em Marcos. Desculpem pela minha tosse, mas vai dar certo. Tá bom? Orem aí por mim. Mateus 28, a partir do 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui Jesus já estava morto, ok? Jesus havia morrido e elas estavam indo lá para cuidar do corpo de Jesus. 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. 4. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. O susto foi tão grande que eles ficaram catatônicos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E aí ele diz uma palavra, uma frase que enche o nosso coração de alegria todas as vezes que nós lemos essa frase, que diz assim: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou, como ele tinha dito. Vinde ver aonde ele jazia. Aqui essas mulheres, que naquela época não tinha valor algum. O testemunho delas não tinha valor algum para aquele povo. Não valia de nada um testemunho de uma mulher. Mas o Senhor escolheu essas mulheres que sustentaram o seu ministério itinerante. Mulheres que não tinham valor algum para a sociedade, valor algum para a igreja. Ele escolheu se revelar a elas. Ele escolheu falar primeiro com elas. Isso mostra a bondade e como o Senhor nos enxerga. Porque nós não merecíamos nada. O que nós merecíamos? Nós não fizemos nada para alcançarmos a graça de Deus. Mas o que o mundo diz ao nosso respeito não é a forma como o Senhor nos vê. E naquela noite que ainda estava virando domingo, no fim do sábado, elas vão até o sepulcro para cuidar do corpo de Cristo. As improváveis estavam lá para cuidar do corpo de Cristo. E hoje, olha o tamanho do corpo de Cristo. Olha só o tamanho do corpo de Cristo. E eu não digo só de nós, Gravidade Zero. Eu digo da igreja. Porque a igreja não se trata de 4 paredes. A igreja se trata de um povo. De vários membros que se tornam um, no qual Cristo é o cabeça. Olha que coisa mais linda. Olha quantos mistérios escondidos num texto tão pequenininho. Tão minúsculo.
E aí Jesus resolve aparecer para elas. E o anjo vai e remove aquele peso, né? Aquela pedra representava um peso de tristeza, um peso de dor. Mas o Senhor envia aquele anjo para remover aquele peso, para remover aquela pedra e provar para elas que o que o Senhor havia prometido de fato aconteceu. E ele diz para elas: não temas. O anjo do Senhor diz para elas: não temas. E o Senhor continua dizendo para nós: não temas. Não temas. Ainda que tenham pedras muito pesadas que precisam ser removidas para você alcançar o corpo, não temas. Não tenha medo. Sabe aquele Jesus que vocês estão procurando, que foi se crucificado na sexta-feira? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Por que vocês estão procurando entre os mortos quem vivo está? Ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Ele foi a primícia dentre os mortos. O primeiro morto que inaugurou a imortalidade. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro daqueles que dormem e que vão ressuscitar para a glória do Senhor. Ele é aquele que matou a morte. Ele matou a morte, olha que coisa. Parece piada, né, Ari? Mas Jesus matou a morte. Ela já não tem mais poder, nem sobre ele, nem sobre nós. Ainda que nós, filhos do Deus vivo, venhamos a morrer, para nós, a morte é abrir os olhos na eternidade. Para nós, a morte é descansar, para logo mais nos encontrar com o Senhor. Que coisa gloriosa. Por isso que nós temos de fato que sim, nos alegrarmos. Celebrar com alegria, com contentamento. Aquele que matou a morte está vivo. Ele não está mais aqui. Venham ver. Olha que interessante. O Senhor já estava ensinando para elas como que a grande comissão deveria trabalhar. Olha só que interessante. Eu fiquei meditando nesse texto. Ontem eu falei um pouquinho com a AP a respeito do que o Senhor estava falando comigo. E eu confesso que eu ainda estava meio confusa. Levei um tempo maior para preparar essa palavra. O Senhor tem os seus mistérios. Mas aí eu comecei a meditar e a perceber que durante todo esse texto, o Senhor, em todo tempo, está ensinando aquelas mulheres como elas deveriam fazer, como nós deveríamos fazer para falar sobre o Evangelho de Cristo. Eu quero pop-up. Já até falei o nome. A grande comissão. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Você faz parte dessa grande comissão. E aí o anjo chama elas, vem cá para vocês verem. O Senhor já estava ensinando elas tudo o que elas deveriam fazer e o que os discípulos deveriam fazer. Vocês vão ver. Continuando lá em Mateus 28, 7. Aí ele diz, o anjo diz:
Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse de novo: não temas. De novo o Senhor disse. Primeiro foi o anjo que falou para elas: não temas. E agora o Senhor reafirma: não temas. Ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vão depressa. Fala aos meus discípulos que eu ressuscitei. E ele, o próprio Jesus, vai ao encontro dessas mulheres que para a sociedade não valiam nada. Mas elas iriam testemunhar a maior alegria que um homem pode ter. Quer saber que o rei morreu, mas ressuscitou. Essas mulheres, anunciaram a ressurreição de Cristo. E nós, assim como essas mulheres, tão improváveis, tão insignificantes para a sociedade, fomos chamados para declarar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Para anunciar que um Filho nos foi dado, que Ele é Deus, seu nome é Emanuel. Ele viveu no nosso meio, morreu, mas ressuscitou. Testemunhar essa alegria. Vão, corram, anunciem. Essa palavra é para nós, queridos. Ide, corram, vão, anunciem. Não tenham medo. Não tenham medo. Jesus vem o tempo todo ao nosso encontro, nos encorajar. Nos impulsionar. Nos levantar daquela tristeza e falar: vão, eu estou vivo, vão lá. Anuncie para eles. Fale para eles. Vocês não precisam ter medo. Não tem do que ter medo. E continuando lá em Mateus 28, no 16. Pula aí para o versículo 16. Elas anunciaram para os discípulos. E os 11 discípulos foram lá para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Eles obedeceram aquilo que o Senhor falou para elas. Vão lá para a Galileia. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns ficaram duvidosos. Alguns tiveram dúvida. No 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Ide, portanto, fazei discípulos de onde? De todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os discípulos foram obedientes, seguiram as orientações daquelas mulheres que não tinham nada de moral diante da sociedade, mas diante do Senhor Jesus, como elas foram agraciadas, como elas foram abençoadas, privilegiadas. E aí eles viram o Senhor. E eles adoraram ao Senhor. Alguns ficaram duvidosos, sim. Lá em Marcos, deixa eu ver se é aqui, peraí. Marcos 16, 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. Sabe, queridos, eu fiquei pensando, falei, ai Jesus, às vezes é tão difícil falar do Senhor, não é? Às vezes a gente fica meio desengonçado para falar dele. Mas, queridos, saibam que Ele mesmo confirma a sua própria palavra. Ele mesmo é quem descortina os nossos olhos. Ele mesmo é quem se revela. Ele só precisa que a grande comissão dê um passo. Dê um passo de fé. Dê um passo de coragem. E faça exatamente aquilo que Ele pediu para a gente fazer. E aí, você não precisa ficar desanimado quando você, de repente, testemunhar acerca de Jesus e aquela pessoa olha torto para você. Ou aquela pessoa até te evita. Fica tranquilo. Aquela sementinha está lá. E o responsável por ela é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Espírito Santo de Deus. Mas não deixe de fazer parte dessa grande comissão. Não deixe de fazer parte do que Jesus ordenou assim que Ele ressuscitou. Vai lá, batize-os. Ensine-os a guardar a palavra do Senhor, as coisas que eu ordenei a vocês. Ensine em amor, ensine em temor. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês todos os dias. A gente não precisa de mais nada, meu querido. Tudo que o Pai deu, a gente já tem, é Cristo. Não é? A gente aprendeu alguns domingos atrás que o Pai já nos deu tudo. Tudo Ele já nos deu. E esse tudo é Cristo. E Ele está conosco o tempo todo. Então ensine. Corrija. Proclame o Evangelho de Cristo. Lembre-os que Jesus ressuscitou e que Ele é o primogênito dos mortos, o Filho primogênito, que nós fazemos parte da família de Deus. Sabe, queridos, os sinais, eles continuam nos acompanhando. A gente só precisa não temer. Não tema.
O que o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer, da forma que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer. Marcos 17, versículo 17. Continua no capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem aqui crê? Aqui não está falando, esses sinais vão acompanhar o apóstolo Adriano. Estes sinais vão acompanhar o Fábio. Estes sinais vão acompanhar a diaconia. Não fala isso. Diz que esses sinais acompanham os que creem. Os que creem em Jesus, em meu nome, no nome do Senhor, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos após a sua ressurreição. O Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a proclamar o Evangelho, a não temerem e confiar que os sinais os seguiriam. Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Sabe, queridos, nós sabemos que Jesus não está em carne conosco, certo? Sim. Mas o Espírito Santo de Deus habita sobre nós, habita em nós. O Senhor está conosco, ainda que a gente não veja, mas nós temos a plena convicção, em fé, sem ver, crendo nas coisas que não existem, como se já existissem, que o Senhor é conosco. O Senhor é comigo e o Senhor é com você. Talvez você venha aqui inúmeras vezes. Talvez você está aí caminhando com Jesus há anos e não sabe o que fazer. Puxa, o que eu faço, Jesus? Qual é meu ministério? Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo. E isso não se limita só aos líderes. Isso é para todos nós. Todos nós fomos chamados para convidar os irmãos que ainda não sabem que são irmãos a nos alegrarmos juntos, celebrando a Páscoa de Cristo. Olha que interessante. Sabe, queridos, todas as vezes que nós servimos a ceia e nós perguntamos para vocês se todos foram servidos, na verdade não todos foram servidos. Há muitos ainda que não foram servidos. E nós estamos tão preocupados com as nossas rotinas, com as nossas vidas, que nós estamos nos esquecendo de trazer todo mundo para essa festa de Páscoa. De convidar todo mundo para celebrar com a gente, Gabi. Para dançar com a gente. Para cantar com a gente. Para se alegrar com a gente. Cabe a nós seguirmos essas ordens. Cabe a nós seguirmos as orientações e os ensinamentos do Senhor. Porque é maravilhoso, queridos, a gente acordar num domingo como esse e lembrar, puxa, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A esperança está viva. Mas tem um monte de gente que não sabe que a esperança está viva.
Tem um monte de gente entregando a sua própria vida à morte, porque não tem esperança. E hoje em dia, queridos, é muito difícil pregar o evangelho. Não é tão fácil, vamos dizer assim, como era nos anos 2000. Eu me converti nos anos 2000, comecinho dos anos 2000. Hoje, queridos, 25 anos depois, não é tão fácil. Mas o Senhor não mencionou isso aqui, mencionou? 2025, pessoal, vai ser punk, hein? Ele só disse, não temas. Ide, batize-os, ensine as coisas que eu vos ensinei. Eis que estou com vocês. Vocês serão capacitados para isso. Vocês podem até pegar em serpentes. Podem até serem envenenados. Mas eu estou com vocês. Eles ficarão curados se vocês orarem por eles. Eles serão curados. Tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer coisas ainda maiores. Nós só precisamos obedecer. Não temer e confiar que Ele está conosco. Ele coopera. Ele é cooperador. No 19, no versículo 19 de Marcos, diz assim. Põe um pop-up para mim de novo, por favor. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Queridos, assim como era ontem, é hoje. É hoje. Aqui o Senhor Jesus já tinha se elevado aos céus. Ele já estava sentado à destra de Deus Pai. Mas eles obedeceram o Senhor. Eles saíram, pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que o acompanhavam. Queridos, os sinais nos acompanham. Os sinais continuam nos acompanhando. O Senhor continua cooperando com os seus discípulos, com os seus filhos, com os seus escolhidos, com o corpo de Cristo. E eu e você fazemos parte dessa comissão. Ai, Ivan, mas eu não sei falar. O Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. Ah, Ivan, mas eu não sei orar. O Espírito Santo te ensinará a orar. Fique atento, querido. A gente está muito desapercebido. Sabe, antes de sair de casa, pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor espera de mim hoje? Quem o Senhor quer abençoar hoje? Com quem o Senhor quer falar hoje?
quem o Senhor quer salvar hoje, você pode ter certeza, querido, que Ele é muito mais interessado com isso do que nós. Mais pessoas precisam celebrar a Páscoa junto conosco. Eu estava vendo um pequeno vídeo ontem, onde um repórter passava, as pessoas passavam, e ele perguntava: você conhece Jesus? As pessoas viravam o rosto. E não é antigo isso não, é de hoje, é de agora. É de hoje, é de agora. Abra sua Bíblia em Atos 2, a partir do 1. A palavra do Senhor se cumprindo aqui em Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quem ficou cheio do Espírito Santo? Todos, queridos. Todos. Sabe o que significa todos? Todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Você pode se achar um menorzinho. Você não sabe o tamanho que você tem no reino de Deus. Porque no reino de Deus é tudo ao contrário da matemática do mundo. É tudo diferente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O Espírito decidia. Assim é hoje. O Espírito continua decidindo todas as coisas. Ali naquele meio havia pessoas de vários lugares que falavam várias línguas. Às vezes a gente meio pentecostal acha que o povo começou a falar em línguas estranhas. Não, eles começaram a falar na língua daquele povo que estava lá. Como havia vários povos com várias línguas diferentes, eles precisavam conhecer o Evangelho de Cristo. E então o Espírito veio sobre todos eles. Eles ficaram cheios. E de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, cada um falava numa língua, para que o Evangelho de Cristo alcançasse todo aquele povo. E é assim conosco. É assim conosco. Talvez você não sabe por que você está onde você está. Por que eu estou trabalhando aqui? Por que eu estou no meio desse povo diferentão? Por que eu estou nessa empresa? Por que eu estou nessa sala de aula? Porque você tem exatamente o jeitinho que o Espírito Santo quer que você fale com aquele povo. Por que eu nasci nessa família? Porque você tem exatamente o idioma que Deus quer que você fale com aquele povo. Em João 4:35, na parte B diz assim: abram os olhos. O Senhor tem falado tanto conosco sobre olhar para Ele, enxergar Ele,
vê o que Paulo viu, vê o que Isaías viu. Mas aqui o Senhor nos encoraja a abrir os olhos e ver os campos. Os campos estão maduros para a colheita. Há uma grande colheita, queridos. Uma grande colheita. E nós fazemos parte dessa comissão que semeia o Evangelho de Cristo, para que essa colheita seja feita, para que essas pessoas possam de fato celebrar com entendimento a Páscoa. Com entendimento o que é o domingo de Páscoa, o que é de fato uma sexta-feira santa. E de fato se alegrar, de fato se regozijar. Porque sabe, queridos, a gente perdeu o feeling de entender o que é evangelizar. De entender o que é falar sobre Jesus, anunciar a ressurreição de Cristo. E o Senhor soprou uma frase na minha cabeça, eu não sei se eu já li ela de algum lugar e Ele me relembrou, eu não sei, eu até coloquei em amarelo aqui, mas o Senhor soprou uma frase na minha cabeça, e se você quiser anotar, as pessoas não precisam conhecer mais uma igreja, elas precisam de Cristo. Então, quando elas o conhecerem, se tornarão a sua igreja. A gente não tem que convidar as pessoas para vir à igreja. A gente precisa revelar Cristo. A gente precisa mostrar Cristo. Porque igreja, eles já conhecem. Igreja nós já conhecemos. Igreja, prédio. Vocês conseguem entender que é mais do que convidar para ir num prédio? É para revelar Cristo. Não é para convidá-los para ir à igreja. É para convidá-los a conhecer Cristo. E enquanto eu ficava pensando sobre isso, eu me lembrei como foi a minha conversão. Mas não o dia em que eu cheguei na igreja, mas todo o processo antes. Todo um processo antes, todo um trabalho de formiguinha que um irmão em Cristo, um vizinho, amigo de jogar queimada, foi falando comigo dia após dia na porta da minha casa, sentado na guia. Ele não me convidou para ir para a igreja. Olha que interessante. Ele sentava comigo na guia e ficava falando de Jesus. Ele ficava falando de Jesus. Ele ficava falando do que Jesus fez na vida dele, quem ele era e quem ele se tornou, em quem ele se tornou. Um menino de 18, 19 anos, 20 anos. Eu não lembro quantos anos o Mi tinha naquela época. Um rapaz, filho de pai e mãe de santo. A família inteira dele, AP. Inteira. Que de um dia para o outro nasceu de novo. E que eu tinha prazer de sentar ao lado dele e ouvir ele falar. E era assim, um bate-papo. Uma conversa que a gente ficava ali à tarde. E ele nunca falou para mim, Van, vamos lá na igreja. Ele foi dia após dia regando. Até o dia que eu experimentei exatamente isso. Que Jesus é responsável
pelas palavras que nós lançamos. Eu sonhei. Não foi o Mi que falou nada. Eu sonhei. Eu via, eu e toda a minha família na nossa casa. Mas não era a nossa casa, era como se nós morássemos no litoral. E eu via a mão do Senhor batendo no mar, sabe? Uma mão gigante, batendo no mar. E a onda se levantava como um tsunami e vinha destruindo toda a cidade. E eu fiz uma coisa no sonho que eu nunca tinha feito. Eu dobrei o meu joelho no meio da minha família e comecei a orar. E eu lembro das minhas palavras, falava: Senhor, tem misericórdia de mim e da minha família. E o Senhor falava: não temas, eu sou contigo. Não foi o Mi que falou isso para mim. Mi é o apelido dele, tá, gente? Ele chama Almir. Foi o Senhor. Então, meu querido, não temas não. Ele coopera conosco. Ele coopera conosco. Você, Gralac, evangelista do Senhor através do seu rap. Você não está na 25 de março à toa. Você não está no meio daquela muvuca à toa. Está aí, dentro de você. Está aceso dentro de você. Só vai. Não temas. Assim como Ele era antes com você, Ele é contigo hoje. Ele está com você hoje. E você hoje está mais forte ainda. Porque olha a família linda que o Senhor te deu. Olha a auxiliadora idônea que Ele te deu. Desperta, Gralac. Igreja de Cristo. Desperta. Tem muita gente que não está celebrando a Páscoa. Tem muita gente que não está se alegrando conosco. Sabe, é uma conversa. É um abraço. É uma simples oração. É o seu testemunho. É o seu sorriso toda manhã. É a sua vida pregando o Evangelho. Nada mudou. Tudo mudou, mas nada mudou. A ordem do Senhor continua e nós fazemos parte dessa grande comissão. Mas Van, eu não me sinto capacitado para isso. Eu breco, eu acho que eu não tenho nenhum dom, ainda que você ache que você não tem nenhum dom. O Pai já nos deu tudo, Cristo.